conforme prometemos ontem, temos aqui conosco hoje o prefeito Guilherme Pazin, 7 dias, 8 dias no comando, mas realmente menos do que isso, né? 5 dias, né, prefeito? E ontem, numa entrevista coletiva, o senhor apresentou a situação atual da Prefeitura de Bento Gonçalves. Boa tarde, prefeito, nós vamos falar sobre isso. Boa tarde. Muito boa tarde, Antônio, aos nossos telespectadores, comunidade de Bento Gonçalves da região. Para nós é sempre importantíssimo estar aqui com vocês, mostrando o que estamos fazendo e o que pretendemos fazer com a nossa Bento Gonçalves. Prefeito Guilherme, ontem, numa coletiva de imprensa, que aliás eu quero lhe cumprimentar publicamente, porque começou exatamente na hora marcada. Uma coisa rara de acontecer quando se marca a coletiva, seja de que tipo for, que comece na hora. Parabéns aí para o senhor e sua equipe de trabalho, que cumpriu com o horário estabelecido, até porque o pessoal da imprensa tem muitas atividades, né? Mas, enfim, 9h30 começou e o senhor leu um relatório que foi feito, levantamentos feitos lá pela Secretaria de Finanças, com o Marcos Fracalossi, com acompanhamento, certamente, dos funcionários de lá, né, o pessoal da contadoria, e o senhor apresentou números. Fale sobre esses números aí, prefeito. Bom, quanto à questão do horário, é importante a gente dizer que a grande diferença se faz nos pequenos atos. E esse respeito que temos em cumprir horário é o mesmo respeito que teremos com o recurso público, que é algo de uma monta maior. Mas nas pequenas coisas é que a gente mostra o porquê a gente disse e afirma hoje também que queremos fazer realmente a diferença. A força-tarefa criada ainda na última gestão dentro da Secretaria de Finanças, que foi formada por grupo técnico efetivo, concursados da Secretaria de Finanças, com o objetivo de regularizar a situação financeira do município naquela época, tendo em vista todo o acontecimento que, a partir de outubro, veio a público, foi mantido. Foi o 1º dia de janeiro, no momento da transmissão de cargo aí na Prefeitura Municipal, eu fiz um requerimento ao secretário Marcos Fracalossi, secretário de Finanças, para que essa força-tarefa fosse mantida. Quer dizer, foi criada uma equipe de investigativa lá, dentro da Secretaria de Finanças, pelo ex-prefeito Lunelli. Na verdade, foi uma força-tarefa para fazer com que houvesse novamente a organização no sistema financeiro. Não foi investigativa. A questão simplesmente foi colocar em dia toda a questão dos pagamentos, os empenhos, os processos que estavam sendo abertos, processos administrativos, e deleguei ao secretário Marcos Fracalossi que mantivesse essa força-tarefa dos concursados da Secretaria de Finanças, para que no mais breve tempo possível a gente conseguisse ter um relatório fechado, um número oficial dos dados da Prefeitura, de como recebemos a Prefeitura Municipal no dia 31 de dezembro de 2012, isto é, no dia 1º de janeiro de 2013, mas referente ao fechamento do ano, fechamento do exercício, 31 de dezembro de 2012. Nos procederam a entrega desse relatório na última sexta-feira, às 18 horas, e dentro desse relatório, no momento, pedi para a nossa assessoria de imprensa para que fizesse uma convocação, uma coletiva de imprensa, porque o maior dos princípios que nós precisamos seguir, que era compromisso nosso e sempre será, é o princípio da transparência e da moralidade na administração pública. A questão nunca foi e nunca será em tom de perseguição ou em tom de acusação. Simplesmente deixar claro para o nosso cidadão, para o nosso contribuinte, principalmente, morador, o povo de Bento Gonçalves, o que realmente acontece dentro da administração pública, porque somos servidores. Estamos aí pagos pela comunidade para servir, prestar serviço. E nada mais justo do que tornar públicos os números oficiais da Prefeitura Municipal. Tivemos, nesse relatório, o número da dívida do município em 31 de dezembro, que ele ultrapassa os 51 milhões de reais, na verdade 51.220.000 reais, e um saldo disponível para pagamento dessas dívidas, um saldo livre para pagamento de 1.200.000 reais. A diferença é muito grande, a dívida é muito alta, é preocupante, porque se formos pegar a taxa de investimento do nosso município, a média de investimento dos últimos 4 anos, a gente chega num número de 8,8% de investimento em cima do nosso orçamento. E se pegarmos o número de 51 milhões de dívida, a gente ultrapassa os 20% do que é o orçamento de arrecadação própria. Então, remete e remeteu, por isso que nós tivemos essa difícil decisão, mas fizemos com convicção do resultado que ela vai nos dar, uma decisão de botar o pé no freio, analisar contrato a contrato e definir o que é correto para pagamento, que será
negociado, renegociado, repactuado com os fornecedores, e aquilo que carece de uma investigação mais profunda. E isso não vai ser atribuição do Poder Público Municipal, porque não tem competência para isso. A única competência que tem é averiguar os apontamentos sobre suspeitas de irregularidades e remeter posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado e também ao Poder Judiciário. Após isso, então, firmamos o decreto, baixamos um decreto municipal de suspensão do passivo das contas do município de Bento Gonçalves até 31 de dezembro de 2012, pelo prazo de 180 dias. Dentro desse prazo de 180 dias, os processos administrativos e todos os processos de contratação que geram essa monta, esse valor maior de 51 milhões, serão remetidos à unidade de controle interno do município, que fará essa averiguação, separará o joio do trigo. Essa unidade que tu falas não é a mesma que fez aquele levantamento, ou é? Não, são nomes diferentes. No entanto, seguimos a orientação do Tribunal de Contas do Estado, que determina a formação e a experiência de cada um desses membros e também o caráter deles, que tem que ser efetivo. Serão servidores efetivos concursados do município, com formação ou experiência, ou formação e experiência nas áreas jurídica, contábil, administrativa, mas também indicaremos nomes com experiência e formação nas áreas de obras e saúde pública, porque grande parte desses contratos eles têm relação direta com a rubrica da saúde e também das obras públicas. Nós precisamos fazer com que esse grupo tenha a estrutura necessária para analisar no mais breve tempo possível esses contratos, para que a gente, separando o que é correto de pagamento do que carece de uma investigação mais aprofundada, seja dado o lançamento desses pagamentos. Nós não queremos que fornecedores estejam em atraso com o município, não podemos fazer isso, assumimos as dívidas. No entanto, a gente não pode fazer com que haja mau uso do dinheiro público, utilizando esse recurso que já é muito alto, e acompanho muito as tuas manifestações acerca do valor que nós, contribuintes, pagamos a título de impostos, taxas. Não podemos fazer com que esse rico dinheiro seja utilizado em pagamento de alguns contratos que possuem suspeitas de irregularidade. Somente estamos fazendo o que a população está nos pedindo e o que é inerente ao nosso perfil: separar o que é certo do errado e proceder ao andamento normal da nossa cidade. Mas deixar muito claro, Antônio e nossos telespectadores, que os compromissos que serão firmados a partir do dia que foram e que serão firmados a partir do dia 1º de janeiro de 2013, isto é, do nosso exercício, serão cumpridos à risca. Não haverá atraso de pagamento, principalmente quanto aos vencimentos do nosso servidor público. Não haverá atraso. Prefeito, eu lhe fiz essa pergunta ontem lá na coletiva, eu vou repeti-la agora para os nossos telespectadores. Eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde em Bento, que eu faço parte do Conselho de Saúde há 17 anos, e vivo muito de perto a saúde do município, e me preocupa, sim, muito, até porque eu tenho que ser um porta-voz daqueles que não têm voz, que é o povo de Bento, né? A maioria esmagadora que não tem vez e voz. Então, eu lhe pergunto agora, como vai ficar a saúde? Como é que o senhor vai proceder isso? Nós sabemos que a saúde tem verbas carimbadas, verbas próprias, etc. E que eu, particularmente, com todo o tempo que tenho no Conselho, eu não consigo entender por que se pode atrasar salários do pessoal da saúde. Não tem porquê, porque ela tem verbas carimbadas. Como é que o senhor vai tratar isso, prefeito? Olha, com muita tranquilidade e lisura. Primeiro, te parabenizo por esses anos todos de defesa em cima do argumento de dar voz a quem não tem voz, a nossa população, e o que tu fazes muito bem. Te parabenizo porque não são todos que têm a disponibilidade de vir a público, se expor e cobrar, reivindicar o que é de direito de todos. Quanto à questão da saúde, lhe informei ontem e reitero aqui para os nossos telespectadores que não tenham preocupação. Nossa função é ampliar a prestação de serviço público de saúde. Nesse decreto, nós criamos uma cláusula de excepcionalidade. E essa cláusula de excepcionalidade, ela gira em torno de serviços essenciais para a nossa comunidade. Nós não podemos deixar que o atendimento à saúde pública seja minorizado, seja prejudicado, tendo em vista o que está acontecendo. Nós temos que ter essa cláusula para fazer com que o atendimento à saúde, principalmente na questão dos terceirizados, porque o município não consegue gerir a pasta da saúde sem esse trabalho específico dos funcionários terceirizados da Fundação Araucária. E também na questão da educação, é um serviço essencial que precisamos prestar e vamos prestar ampliando o seu serviço, e também a coleta de lixo e limpeza urbana. Esses são serviços essenciais.
Isso não quer dizer que nós não atuaremos nas outras áreas. No entanto, deixar muito claro o que é prioridade do que é essencial. Prioridade é tudo que gere toda a administração pública no município. Mas dentro das prioridades existem as prioridades das prioridades. Claro, que são os serviços essenciais. Ontem à tarde, prefeito, nós tivemos uma extraordinária do Conselho de Saúde, lá da Comissão Técnica, e o secretário Roberto Miele foi convidado, compareceu, o Lisandro, lá da Secretaria de Saúde, que é o contador lá, também compareceu, e eu ouvi do secretário, e ele ratificou depois na apresentação na Câmara, que eu fui para a reunião da Câmara posteriormente, às 18 horas, e o secretário deixou muito clara que a sua preocupação e dele é de concluir a UPA, e ela deverá ser uma UPA 3, que deverá proporcionar à população um atendimento melhor, além dos postos de saúde que estão em obras e coisas assim. E o senhor certamente assina embaixo disso que o secretário falou. Com toda certeza, nós temos um discurso muito bem afinado, porque esse discurso ele é baseado na nossa convicção, e a convicção ela é formada no anseio da nossa comunidade. Toda obra, toda a estrutura que teve recurso público e teve paralisação, teve suspensão da sua execução, ela será retomada no mais breve tempo possível. Nós não podemos admitir que uma estrutura, como é o caso da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, que teve tanto recurso público investido, esteja paralisada. E o pior, está sofrendo com as intempéries do nosso tempo. São infiltrações, são problemas generalizados na questão da estrutura, porque ela foi parada sem um resguardo de sua estrutura. Nós precisamos, num curto período, já estamos agendando, já foi determinado ontem à tarde, que tive reunião com o secretário Roberto Miele e sua equipe, lá da Secretaria de Saúde, já estamos marcando uma reunião com a empresa que venceu a licitação para a execução da obra da Unidade de Pronto Atendimento. Agora, nosso intuito é iniciar, repactuar, e isso entra dentro dessa cláusula de excepcionalidade, porque a partir do momento que nós ficarmos parados, deixando o tempo se encarregar da deteriorização da obra, isso vai custar cada vez mais caro. Isto é, se hoje a obra custa 20 para ser concluída, amanhã custa 21 e depois 22, 23, é mais dinheiro público que vai ser usado. Isso não é respeito com o dinheiro do povo. Então, nosso objetivo, sim, é concluir no mais breve tempo possível a unidade de pronto atendimento. Existe uma força-tarefa trabalhando em cima disso, existem problemas estruturais, sim. No entanto, essa equipe está trabalhando já com esse grande objetivo de dirimir todas essas questões e dar execução, dar curso na conclusão dessa obra. Quanto à UPA 2, UPA 3, que é uma discussão que vem sendo colocada há muito tempo, eu continuo com o meu posicionamento de que o município de Bento Gonçalves não tem condições de arcar com um atendimento regionalizado. Agora, o cidadão vai me questionar, mas Guilherme, não recebe recurso federal, não receberia recurso do SUS, não seria um tratamento universal? Sim, agora nós temos que dividir a situação. Ser tratamento universal, ter condições de atender a todos e o dever de atender a todos é muito diferente do equipamento ser referência para uma região. Ser referência para uma região é uma obrigatoriedade da vinda de outros cidadãos, de outros municípios para cá, para que sejam atendidos dentro da unidade de Bento Gonçalves. No entanto, a gente tem que fazer um cálculo muito claro. A diferença do repasse mensal de uma UPA com o caráter de atender toda uma região de 300 mil habitantes, ela é muito baixo pela sua responsabilidade, gira em torno de cerca de R$75 mil por mês da UPA 2, que a UPA 2 tem um caráter de atendimento estritamente municipal. Então, esse é o cálculo que a gente tem que fazer para que não chegue daqui 6 meses, 1 ano, e a população comece a sentir um aumento nos seus impostos, um aumento nas suas taxas para manter uma estrutura que está sendo utilizada para atender não apenas o cidadão de Bento Gonçalves, mas sim de uma região como um todo. Prefeito Guilherme Pazin, ao vivo aqui conosco na TV Cidade, canal 14, o primeiro canal de TV de Bento Gonçalves, falando sobre a sua entrevista coletiva de ontem. Eu deixei a pergunta no ar que eu ia lhe fazer agora, que é sobre o endividamento da prefeitura. Eu recebi ligações ontem, prefeito, de pessoas questionando, mas essa dívida, ela está toda vencida, o que é que está incluído nela, o que está incluso nela?
Eu tentei ontem à tarde, prefeito, através do portal da transparência, ver os repasses, inclusive, do governo do Estado, do governo federal, e não há repasses contabilizados ou registrados no portal da transparência de novembro e dezembro. Então, como entra dinheiro todos os dias na prefeitura, então a pergunta é, por que só 1.200.000 de saldo de caixa? A primeira pergunta que eu lhe faço. A segunda, quando vai ser atualizado o portal de transparência da prefeitura? A terceira, esses 51 milhões todos vencidos, o que tem, de uma forma geral, incluído nele? Teve gente que me disse que está incluído aí precatórios, está incluído reclamatórios trabalhistas, etc. e tal, que são coisas que não deveriam estar, mas estão, sei lá, enfim. Não, na verdade, são dívidas consolidadas do município. São 37 milhões de reais empenhados, já empenhados, num montante de pouco mais de 600 fornecedores com pagamentos atrasados ou suspensos. O restante ele se dá por processos administrativos abertos. E por que foram abertos processos administrativos? Porque foram apresentados e continuam sendo apresentadas notas fiscais referentes ao exercício 2012, hoje, só que sem o devido empenho. Então, naturalmente, tem que se abrir um processo administrativo para verificar o porquê notas estão sendo apresentadas, assim como essas tantas 350 que foram abertos processos administrativos, sem o devido empenho, além de algumas suspeitas de inexecução de obra, pagamento sem execução do serviço contratado, seja obra, seja serviço, e também algumas suspeitas de irregularidades que foram abertos processos administrativos em cima de superfaturamento de obras. A primeira questão que tu fizeste é em cima de... Aquele 1.200.000. 1.200.000, saldo se entra dinheiro todos os dias. O Estado e a União não deixaram de repassar. Com certeza. Entra e sai recurso. Na verdade, 1.200.000 reais, eu reitero que informei anteriormente e informei na coletiva. Esse é um recurso para livre disposição. É o recurso livre que o município utiliza para o pagamento de qualquer conta. Existem verbas vinculadas, existem recursos livres. E existem também repasses do governo federal a título de projetos encaminhados. Se o senhor quiser, Frício, para os nossos telespectadores, eu posso dar um apanhado um pouquinho geral, alguns dados um pouquinho mais específicos sobre isso. A questão recurso livre para pagamento, que seria o recurso para pagamento dessas dívidas de 52 milhões. É 1.200.000 e 1.280.000 com alguns centavos incluídos. Agora, nós temos o montante de 7 milhões, que são recursos carimbados, como tu bem disse, recursos vinculados a verbas de saúde, educação e assistência social. Isto é, somente se pode utilizar esses recursos, são 7 milhões, o somatório todo dele é 1.800.000 para a saúde, e assim vai indo, somando 7 milhões, mas para pagamento específico de contas da saúde, que não podem, por exemplo, no da saúde, não poderia agora ser utilizado para pagamento de mão de obra. Por quê? Porque não existe mais previsão orçamentária no orçamento de 2012 para o pagamento dessa mão de obra. O que nós precisaremos fazer nos próximos dias? Nós precisamos enviar para a Câmara de Vereadores a abertura de crédito suplementar para existir possibilidade de utilizar esse recurso para pagamento de mão de obra, se for o caso. A mão de obra terceirizada? Terceirizada. Então, nós não podemos. É um recurso da saúde, sim, mas não pode ser utilizada para pagamento de qualquer despesa da saúde, como é o caso da mão de obra. Caso da mão de obra, pode ser utilizado aqueles 1.200.000. No entanto, existem contas que possuem débito autorizado junto às contas do município, que ela automaticamente vai sacando. Isto é, na virada do ano, 31 de dezembro de 2012, tínhamos 1.280.000 com alguns centavos. Quando virou o ano, entrou pagamento de telefone, água e luz, débito automático. Então já não tem mais esse recurso, tem um recurso muito menor, que nós não conseguimos ainda contabilizar, porque o famoso sistema implantado, o sistema de informática, não permitiu ainda que a gente virasse o ano para 2013. O Lisandro ontem comentou conosco lá na Secretaria, lá na reunião da Saúde, que o sistema está travado, é por isso que não foi atualizado lá no portal da transparência as entradas de dinheiro federal e estadual. Isso mesmo. E na questão que é outra questão, existem os recursos de fundos, por exemplo, o Fundo ATAR, que o senhor faz parte do conselho, tem o Fundo Rebom, que é o Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros. Que eu também faço parte. Faz parte também? Bom, então são diversos fundos. Que uma observação, isso tudo a gente faz porque gosta, de graça. É tudo gratuito, não é como no governo do Estado que possui a remuneração de participação. Né? Que é gratuito, é voluntário, é por isso que eu agradeci a participação do Frício junto à nossa comunidade.
Mas são recursos de fundos, que esses fundos eles não podem ser sacados para pagamento de dívida. É isso que a população tem que entender. O que tem de recurso livre para pagamento daquela dívida, o que possuem verbas vinculadas às determinadas áreas, que é saúde, educação e assistência social, o que são recursos de fundos específicos, que não podem ser utilizados para pagamento de dívidas antigas, somente para a contratação de novas dívidas, novos exercícios, novas construções, novas obras, novos projetos. Então a gente não pode misturar essa situação. E também os recursos que vêm a título de projetos do governo federal. Muito se tem falado em recursos cadastrados junto ao governo federal, num montante elevadíssimo. Que bom, agradeço, e sempre que tive a oportunidade, parabenizei a outra gestão pelo trabalho em cima de projetos. E a gente tem que ser claro, tem que ser isento nesse momento para parabenizar. Nós estamos aqui pensando em Bento Gonçalves e não em política partidária. No entanto, eu tive a liberdade de abrir para a nossa população, na manhã de ontem, na nossa coletiva de imprensa, o quanto desse recurso já está em conta, na conta do município, que é o valor, salvo engano, de R$2.400.000. Posso dar um exemplo? Desses 2.400.000 são diversos projetos, mas, por exemplo, Casa das Artes tem R$700.000, o projeto de revitalização do bairro municipal, que muitos têm falado, temos R$160.000 depositados. Então, Rua Coberta não está lá. Rua Coberta, eu não tenho a informação agora nesse momento, mas acredito que não esteja depositado. Existe o projeto cadastrado, aprovado, mas não veio ainda o recurso para a conta do município. E a gente tem que ser muito claro para não criar um ambiente que gere dúvidas. Precisamos falar para a nossa população o que temos depositado em conta. E na conta, referente a verbas de projetos apresentados junto ao governo federal, temos R$2.400.000, que também não podemos utilizar esse valor para pagamento das dívidas. E essas dívidas são de fornecedores, são férias... Não há dívida da Contal, por exemplo, daquela antiga cooperativa, e de precatórios, de coisa assim, naquele relatório? São precatórios, existem precatórios, mas não tenho contabilizado nesse cálculo, ao menos no relatório que me foi apresentado, cálculos de dívidas trabalhistas. Ainda não, isso são processos que estão tramitando. Processos que estão tramitando, a gente não pode colocar a previsão dentro de um cálculo de dívida líquida. Não pode. Não está aí. São férias que foram tiradas por servidores ainda na última administração, que isso nós temos que pagar. Então fica esse resto a pagar, essas dívidas contraídas. No entanto, é muito interessante a gente reiterar mais uma vez, o objetivo nunca foi e não é acusar, julgar, dizer que foi deixado isso ou aquilo por causa disso ou por causa daquilo. Não, é simplesmente prestar contas para a nossa comunidade. Ora, se fui eleito para ser administrador do nosso município pela comunidade de Bento Gonçalves, nada mais justo que para eles que pagam o nosso serviço eu prestar contas. É assim que funciona em qualquer órgão da iniciativa privada, em qualquer empresa, em qualquer entidade. Eu preciso prestar contas. Então, ao assumir, fiz o requerimento que se mantivesse aquela força-tarefa de servidores para que conseguisse, no mais curto tempo, levantar um número do que o município ficou como restos a pagar, isso é, dívida de uma gestão para outra, e aquilo que nós tínhamos em caixa. Isso que foi feito e é dessa forma que a gente procede. Agora, a gente não pode confundir as informações. Isso aí não é jogo político, a gente precisa fazer, é um jogo administrativo. A gente precisa mostrar para a nossa comunidade o que realmente existe. Nós não podemos jogar os números trabalhando com informações como déficit, como isso, como aquilo. Não, é simplesmente colocar o que temos de dívida para pagamento, o que precisamos pagar, seja fornecedores, seja férias vencidas, sejam impostos que foram repactuados e perderam-se prazos, mas está lá para pagamento, como é o caso do PASEP, que todo mês ele aumenta muito, o percentual de juros é muito alto do PASEP. Então, o que nós precisamos fazer? Mostrar isso, mostrar o que temos livre para pagamento, mostrar o que temos em recursos nos fundos específicos, mostrar o recurso que veio do governo federal a título de projetos e apresentar a público. Agora, não podemos esquecer que nos últimos 4 anos a taxa de investimento foi de 8,8%, a média anual de taxa de investimento. E esse valor de 51 milhões, ele gira em torno de 20% da arrecadação do município na questão do orçamento. Matemática. Vamos falar de matemática agora. Vamos lá.
Até porque sou filho de professor de matemática. Pois é. 52% deve estar por volta disso a folha de pagamento. Mais de 20% tem sido a média de investimento na saúde, são 72%. A educação consome mais de 30%, são 102%. A Câmara de Vereadores, que agora vai consumir mais, apesar de que alguns gaiatos diziam que não, mas é 6%, são 108%. Como é que se fecha essa matemática, prefeito? Olha, não estou falando de obra, nada, absolutamente nada. Só de 3 itens que são fundamentais. Não tenha dúvida, esse é o nosso trabalho, é fazer a gestão pública, fazer apenas despesas com aquilo que a gente tem para pagamento, possível para pagamento. E nessas despesas nós precisamos otimizá-las, fazer com que haja assim austeridade no governo, reduzindo mais e reduzindo o dinheiro gasto e fazendo mais. É simples, é administração, não se pode fazer mais do que tem. Não se pode trabalhar em execução de serviços em cima de um cálculo de previsão orçamentária. Isso que tem que se ter muito cuidado. Ah, mas a previsão orçamentária é de 340 milhões, que compõe o orçamento do município e compõe também uma previsão de vinda de recursos. 340 milhões. Ora, se eu começar a fazer despesas aqui no município, seja com obras ou prestação de serviços, em cima dos 340, eu estou fadado a quebrar o município. Aí o governo federal resolve zerar o IPI, algumas coisas de outros setores, esculhambou. Esculhambou, justamente, eu estou fadado a quebrar o município. Existe a previsão? Sim, mas a previsão é para justamente prever a tua execução de obras, prever o teu trabalho durante o ano. Agora, tu tem que prestar o serviço de acordo com a entrada de caixa. Então, esse é o trabalho que precisa ser feito, de forma muito simples, de forma muito didática e matemática. Agora, tem uma questão muito maior que vem bem em acordo com a questão da saúde. Até o dia 31 de dezembro de 2012, o recurso utilizado para a contratação de mão de obra terceirizada, ele não era englobado no percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal a título de pessoal, que existe um limitador de 54% de gasto máximo com o serviço de pessoal. A mão de obra terceirizada não contava. A partir do dia 31 de dezembro, toda a despesa realizada com a contratação de terceirização de mão de obra, ela passa a englobar esse percentual. Isto é, ao natural, eu tenho que fazer um governo extremamente enxuto para comportar essa mão de obra terceirizada, que na área da saúde é uma mão de obra extremamente valorizada, porque a gente está Eu acho que não é nem governo enxuto, é fazer mágica. Bom, prefeito, nós já estamos há 32 minutos conversando, nós teremos muito mais, mas vai ter muito mais oportunidade para nós conversarmos, prefeito, na medida em que as coisas vão acontecendo. Eu tenho muito mais questionamentos a lhe fazer, vou lhe fazer até via imprensa ou pelo telefone, né? Esperando que o senhor tenha sucesso na sua administração e que o senhor consiga fazer todas as mágicas que são necessárias para um prefeito administrar um município hoje. Muito obrigado, Antônio, e reitero o que coloquei ontem na nossa coletiva de imprensa para os nossos telespectadores que não tiveram condição de estar presente ou de nos escutar. Só existe, ao menos no meu entendimento, só existem duas palavras que resumem a forma real de sair desse momento, que é trabalho e austeridade. E em cima dessas palavras, trabalho e austeridade, é que a gente tem o maior norteador do nosso município. Nós precisamos fazer com que Bento Gonçalves pare de passar por esse momento de constrangimento, eu digo, perante os próprios bento-gonçalvenses, perante a opinião pública estadual, perante o nosso país, porque não é característica do nosso povo. Somos um povo ordeiro, um povo trabalhador e um povo que se orgulha de suas qualidades e suas virtudes. É isso que a gente tem que fazer. E eu fico muito tranquilo em falar com os senhores e com as senhoras, porque tive, lá na década de 90, no início da década de 90, um professor de técnicas comerciais no Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira, chamado Antônio Frisso. Me deu as minhas primeiras lições de administração. Posterior a isso, me qualifiquei na questão da administração pública e hoje tenho a condição, e agradeço isso ao povo de Bento Gonçalves, a honra de ser o administrador público municipal de Bento Gonçalves. Com toda certeza não decepcionarei ninguém. Estou à disposição, quando vocês precisarem, entrem em contato, estou sempre à disposição, me procurem, ou eu lhes procurarei, porque o que a gente mais tem prazer é mostrar aquilo que a gente quer fazer de bom para Bento Gonçalves. Obrigado, prefeito. Obrigado. Prazer, uma satisfação tê-lo aqui
TV Cidade, Canal 14, e esperamos que o senhor realmente faça parte do meu primeiro programa, que vai retornar, que é o Cartas na Mesa, possivelmente em março. Então vamos aproveitar para convidar os nossos telespectadores para acompanhar o primeiro programa do retorno do Cartas na Mesa. Eu farei questão de estar presente, sim. Ok, obrigado, prefeito. Obrigado, amigo telespectador, pela sua audiência. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br